Nesta noite, Pai, do Filho e do capítulo 4, né? A nossa leitura vai ser dos versículos 1 ao versículo 9. Então, vamos aí ler, por gentileza, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 9. Nós vamos ler toda esta parte do versículo 1 ao versículo 9 e depois nós vamos nos debruçar versículo após versículo para nós aprendermos o que o texto bíblico diz. Glória a Deus. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sítiquem é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, tudo o que for verdadeiro, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. Então, aqui no capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 9, então, o apóstolo Paulo vai falar sobre aquilo que nós falamos no início. Lembra, nós na apresentação dessa carta, quando nós começamos, há quase 2 meses atrás, quando nós começamos a ler a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós falamos desse período aqui que o apóstolo Paulo ia tratar, do problema que estava tendo lá na igreja de Filipos, da desunião que estava havendo, da desavença que estava havendo com essas duas irmãs. Lembra? Nós falamos que estava havendo uma situação de desunião na igreja lá em Filipos. E o apóstolo Paulo agora, nessa parte da carta, momentos finais da carta, ele trata dessa situação que estava havendo. Veja que ele vai citar essas duas mulheres aí, Evódia e Sítiquem. Um bom nome para vocês colocar nas suas netas aí, se vocês quiserem, tá? Evódia, nomes, né, diferentes. Evódia e Sítiquem eram essas mulheres que estavam tendo divisão na igreja. Estava acontecendo um problema com elas, e por causa desse problema com elas, estava acontecendo na igreja uma divisão. E o apóstolo Paulo, então, escreve dizendo para elas entrarem em harmonia no Senhor, né? E o apóstolo Paulo aqui trata também sobre uma coisa que naquela época era presente e hoje, no nosso século presente, é muito presente, a ansiedade. E ele trata também a respeito do que nós devemos pensar. Como a gente deve pensar, o que deve habitar nossa mente, o que deve ser o pensamento que nós devemos ter na nossa mente, porque, igreja, o cristão ele precisa aprender a pensar. E no último versículo o apóstolo Paulo vai tratar sobre a prática da palavra de Deus, que nós não podemos ser crentes só de nome, não, nós temos que ser crente de praticar a palavra de Deus. Então nós vamos tratar versículo após versículo agora. Glória a Deus, gente. Então vamos lá ao versículo 1 do capítulo 4, ele diz aí, ó: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Então o apóstolo Paulo ele já inicia a sua carta expressando o seu sentimento, que estava com saudade deles e que eles eram motivo de alegria para eles, e fala algo muito importante nessa saudação e nesse expressar de sentimento. O apóstolo Paulo no versículo 1 vai dizer assim: gente, permaneçam firmes no Senhor. Fique firme no Senhor, se firma em Deus, se firma em Deus. E aqui é importante, gente, nós meditarmos, porque é de grande importância isso, estar firmado no Senhor. Saiba entender isso, quão precioso é você se manter firme no Senhor.
Porque nós somos, igreja, muitas das vezes tão vulneráveis com os problemas, nós somos tão vulneráveis com os acontecimentos com a nossa vida, que a primeira coisa que a gente tira de foco da nossa vida é a comunhão com Deus quando a gente está vivendo problemas, quando a gente está vivendo dias difíceis, ou quando até mesmo a gente passa por situações onde a preguiça pega na gente, porque você sabe que a preguiça também é um pecado. A palavra do Senhor vai dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A preguiça também é um pecado. Ou então, quando estamos envolvidos com os problemas da vida e tão sufocados, a gente vai tirar logo a nossa comunhão com Deus, a gente não ora mais, a gente não quer ler a Bíblia, e se lê, meu Deus do céu, é tão corrido que parece que só está passando os olhos para dizer que leu, que parece que está fazendo só para Deus dizer: eu estou vendo que você está lendo. Não, mas não vive aquilo, não se firma naquilo. Ou então, diante de qualquer problema vivido em casa, no trabalho, ou com ela mesma, ou com ele mesmo, a primeira coisa que vem é o esfriamento espiritual começando a nascer na pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos nos firmar no Senhor. A nossa única esperança e fonte de comunhão, igreja, é o Senhor. É permanecer firme em Deus. Preste bem atenção. A igreja, esse galpão, este lugar, não significa a minha firmeza no Senhor. O que significa a minha firmeza no Senhor é a minha comunhão dentro deste lugar. O que significa a minha firmeza no Senhor é a comunhão com Deus no meu trabalho, é a comunhão com Deus na minha casa, com a minha família, longe das pessoas que eu gosto ou perto delas. Isso que move a minha comunhão com Deus. Porque eu não posso ser com Deus somente aqui, eu tenho que ser com Deus em todos os... porque Ele está comigo, a minha comunhão precisa ser mantida. Nós não podemos deixar para orar só quando eu venho aqui na igreja. Eu não posso deixar para pegar minha Bíblia só quando eu venho aqui no culto. Eu não posso deixar para orar ou para adorar a Deus só quando eu estou aqui no culto. Não, isso deve ser como a nossa pele. A sua pele te abandona quando você vai tomar banho. Por mais que a gente se esfregue, a pele, você não olha no ralo lá e vê um monte de pele. Não, a pele volta com você, não é assim? Você não vai trabalhar, por mais que se o patrão for ruim, o patrão não consegue tirar o couro seu. Então, você volta para casa com o quê? Com a sua pele. Eu quero dizer isso e dar esse exemplo, por quê? Porque assim como a pele é junto de nós, assim Deus é junto de nós. Deus é presente conosco, Deus não se distancia de nós, igreja. Então não há lugar onde você possa viver sem comunhão com Deus. Não há lugar onde você possa viver sem comunhão com Deus. Seja no deserto ou seja no meio da multidão, não há lugar que você possa viver sem comunhão com quem? Com Deus. Por isso, já nós podemos entender uma coisa muito importante também, que é importante, eu até anotei aqui. Igreja, para nós nos mantermos firmes do Senhor, não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar, nós devemos confiar na palavra de Deus, no que a Bíblia diz para nós, é isso que devo confiar. Porque quando eu vou confiar nas minhas palavras, por exemplo, um grande erro que muitos de nós fazemos é confiar no nosso eu, nas nossas palavras. Às vezes a gente está lá pensando no nada, né? Pensando no nada, só ali pensando. Daqui a pouco vem um pensamento: ixi, nada dá certo na sua vida, tá vendo? Você tentou isso, você tentou aquilo, ó como é que sua vida é. Ó como é que, entende? Se a gente ficar pelos nossos próprios pensamentos, a gente vira um derrotado, uma derrotada. Porque a gente, para pensar que a gente pode vencer, que a gente pode triunfar, parece que é difícil para nós. Por isso nós temos que sempre pensar o que a palavra de Deus diz que somos, o que a palavra de Deus diz que devemos ser. Glória a Deus, nós não podemos ficar perdidos na nossa própria mente, porque se nós ficarmos perdidos na nossa própria mente, às vezes teremos pensamentos que não irão nos levar para frente para a glória de Deus, e sim irão nos puxar para onde? Para trás, para que nós venhamos diante do Senhor nos esfriar espiritualmente. Já diante de qualquer coisa ou situação, nós devemos entender e nos policiar se estamos nos esfriando diante de Deus. Assim como você vai no médico e você fala para o doutor: olha doutor, eu tenho isso, isso e isso. E ali o médico, ele pode diagnosticar e te dar o diagnóstico: ó, você tem isso então. Essas características do que você está sentindo é essa doença, é esse problema, é esse inchaço, é essa alergia. Assim como o médico nos dá o diagnóstico quando a gente fala o que a gente tem para ele, assim temos que ser nós diante de Deus. Nós temos que nos policiar, igreja. Você tem que se policiar. Quanto tempo faz? Poxa,
passou essa semana, eu não orei ainda. Não, você tem que orar. Passou essa semana, poxa, passou essa semana, eu não fui na igreja, poxa, eu não fui cultuar. Ou então, passou essa semana, eu não peguei na Bíblia, meu Deus. Poxa, passou essa semana, eu na correria, eu não cantei um hino ao Senhor, eu não tive um momento de portas fechadas com Deus. Então você tem que se policiar, você tem que se policiar. Você tem que olhar para você, porque isso ninguém vai fazer por você. É raro, por isso que a palavra do Senhor ensina, né, para sermos dois, né, porque quando somos dois, ou três, ou mais, pode-se até haver que um cobra o outro, fulano, vai orar, mas às vezes as pessoas não sabem lidar com isso, às vezes se ouvir um irmão falar assim, fulano, você precisa orar mais, a pessoa já pensa, por quê? Eu não oro, por quê? Eu não isso, você precisa vir na igreja mais, por quê? Eu não estou vindo, você não está me vendo, às vezes as pessoas estranham, quando a gente fala, para a pessoa pegar mais firme com quem? Com Deus. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, nos policiar. Nós precisamos nos policiar para que nós possamos permanecer firmes. Permanecer o que, igreja? Firmes com Deus. E aí, aqui eu anotei também, adiante de qualquer coisa, nós muitos diante de qualquer coisa, né, de qualquer situação, quando a gente deixa de buscar o Senhor, vem o quê? O esfriamento espiritual, aí a gente para de vir nos cultos, aí a gente coloca Deus em último lugar, a gente coloca desculpa no trabalho, na correria do dia a dia, nas lutas, na dor aqui, na dor ali, a gente coloca desculpa porque estamos sufocados ao meio dos problemas. E aí a primeira coisa que nos afeta, gente, é a fraqueza espiritual. Você quer tirar a atenção de uma pessoa, é só começar a distrair ela. É só começar a distrair ele. E aí vem a frieza espiritual sobre nós. E nós, como cristãos em Cristo Jesus, o que Deus nos manda? Dormirmos ou ficarmos vigilantes? Vigilantes. Jesus Cristo, quando vai advertir os discípulos mais próximos dele, ele fala, poxa, quando ele volta, ele está lá no monte Getsêmani ali, suando sangue, a Bíblia diz que o suor dele virou sangue, de tão agonia que Jesus estava. Quando ele volta, ele olha para trás, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Ele fala assim, vocês não podem vigiar comigo 1 minuto, vocês não podem vigiar comigo, vigiem comigo. Por isso eu digo, igreja, pelo amor de Deus, eu digo, vamos tomar cuidado com a nossa vida com Deus. Tome cuidado. Deus nunca desiste de você, nem de mim. Enquanto nessa vida aqui estivermos, Ele nunca desiste de mim. Entenda, Deus não é aquele que mandará pessoas para o inferno. A Bíblia diz e deixa bem claro quem Deus manda para o inferno. A besta, o falso profeta e o anticristo vão para o inferno. As demais pessoas que se forem para o inferno vão porque estarão negando Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso vamos despertar em nome do Senhor Jesus e tome cuidado, cuide da sua vida com Deus, porque assim nós ficaremos firmes no quê? No Senhor, como diz no versículo 1 aí, ó. Assim estarem o quê? Firmes no Senhor, ó amados. Glória a Deus. Aí vamos aí aos versículos 2 e 3 lá. Olha o que diz. O que eu rogo a Evódia e também a Sítiquem é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. O apóstolo Paulo aqui não cita o nome dessa pessoa que ele pede para que vá ajudar Síntike e Evódia, essas duas mulheres. Ele não cita o nome, mas ele deixa bem claro que essas duas mulheres ajudaram ele no ministério de Cristo, em levar a palavra de Deus, ajudaram ele, Clemente e as demais pessoas. Então eram mulheres de Deus, eram mulheres do que, igreja? Ao ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer, o nome delas estão no livro da vida, ou seja, são salvos, são pessoas de Deus. Cuida delas para que elas parem com essa intriga, para que elas parem com essa divisão. Porque, veja que no versículo 2 vai dizer, para que elas vivam em harmonia. Igreja, e aqui eu trago algo muito importante para nós como cristãos. Nós precisamos viver como cristãos em harmonia. Veja que aqui a gente pode pensar, poxa, divisão a gente pensa que só vai ter no mundo. Divisão, você pensa, divisão só tem talvez na empresa que eu trabalho, onde eu trabalho, fulano não vai com a cara do Beltrano não vai com a cara do Ciclano, Beltrano quer passar rasteiro no Ciclano, fulano quer passar rasteiro no Beltrano, e às vezes você pensa que isso só tem no mundo, mas isso também pode existir dentro da igreja. Isso também pode existir dentro da igreja, pessoas umas contra as outras, pessoas uma não gostando da outra, uma não se dando bem com a outra. Mas a palavra do Senhor vai dizer que para nós estarmos juntos em harmonia, é preciso que haja harmonia.
E essa harmonia seja no Senhor. O Senhor seja o motivo da nossa união. Por exemplo, nós não estamos aqui, por incrível que possa parecer. Muitos de nós viemos desse contexto. Você não está aqui porque eu te dei um papelzinho para você voltar. Você não está aqui porque nós estamos fazendo uma campanha. Você não está aqui porque nós estamos fazendo algum propósito. Não, você está aqui porque você está por causa do Senhor. Você não está aqui por causa do pastor Tiago. Você não está aqui por causa de nenhum dos obreiros. Você não está aqui por causa de nenhum de nós. Você está aqui por causa do Senhor. Então, o Senhor nos une aqui nessa noite. Glória a Deus. E essa mesma harmonia que o Senhor nos faz unidos aqui nesta noite, é através dessa harmonia que nós devemos ter a harmonia uns com os outros. E aí o apóstolo Paulo vai repreender, fala, gente, vocês têm que ter harmonia uns com os outros. Evode, Sitkin, para com isso, para dessa desunião, entrem em harmonia. Então, muitas das vezes, nós vemos isso na igreja, por causa, mas o outro irmão não fala comigo, mas a outra irmã não fala comigo, mas fulano tem uma cara feia, mas Beltrano é fechado, mas fulano é mais contente, mas não importa quem ele é e como ela é, ou como ele é, ou como ela é, vai e fale. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, seja bem-vindo, vá dar o que você tem, não espere o outro vir dar o que ele tem para você, porque às vezes o que o outro está esperando é por causa da vergonha, ou às vezes o outro não é tão desinibido como você, então você vai e fala, e às vezes aquele outro ou aquela outra vai abrir um sorriso de orelha a orelha para você. Então você pode ir dar o que você tem, porque se você emprestar sua mente e seu coração para o diabo faz um reboliço, lá, não vai com a sua cara, lá, viu, nem cumprimentou você, lá, viu, nem te deu bom dia, lá, viu, nem te deu boa tarde, lá, viu, passou por você e fingiu que nem te viu. Não empreste isso a Satanás, não. Dê sua mente e seu coração para quem merece, o único que é merecedor de todas as coisas, Deus. Dê seu coração e sua mente a Ele. Não seja cativo aos seus pensamentos. Não seja cativo a isso, igreja. Seja cativo a Cristo Jesus. O que Cristo Jesus nos pede é para que vivamos em harmonia. Peço a vocês, Sitkin e Evódio, que vivam em harmonia nas pessoas da igreja. O motivo da nossa harmonia é quem? O Senhor. O irmão não gosta de mim. A irmã não gosta de mim. Mas espera aí. Eu também não gosto de muita gente, você também não gosta de muita, mas quando o calo aperta, você tem que pedir ajuda. Então é aí que cai o nosso orgulho, é aí que caem nossas vaidades, e aí a gente lembra que a gente precisa uns dos outros. Aí a gente se lembra que nós não podemos viver só. A vida cristã não é solamente, não. A vida cristã, ela é em harmonia, a vida cristã, ela é em comunidade. Em comunidade. Então, não fique pensando, o irmão não vai com a minha cara, a irmã não vai com a minha cara, eu não gosto do fulano. Não, quebre esses paradigmas, igreja. Porque ninguém é igual a você, eu não sou igual a você, ninguém é igual a ninguém. Cada um é diferente um do... Mas, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos romper as barreiras que estão em nós mesmos. Eu sou assim mesmo, não gosto de falar com ninguém. Mude. Por que, pastor, eu preciso mudar? Esse é o meu jeito. Aqui não tem crise de Gabriela na Bíblia. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não tem crise de Maria Gabriela na Bíblia. A palavra de Deus pede para que nós vivamos em harmonia, irmãos. Então, a partir do momento que o irmão não fala, eu vou e falo. Às vezes aquele irmão não está num bom dia, às vezes aquela irmã está precisando de uma oração sua. Então, não vamos viver em desarmonia. E veja que era algo tão complicado, porque estava fazendo com que a igreja ficasse assim também. Elas duas estavam desunidas, numa situação que o apóstolo Paulo não diz, e isso estava afetando a igreja. Então veja que isso pode ser como uma corrente, sabe? Aquele telefone sem fio, olha lá, fulano não vai com a sua cara. Ciclano também não vai com a sua. Beltrano também não vai com a sua. Pensa que é só comigo, também é com você. Aí fica aquela coisa, e aí o diabo monta o circo. E ele está repreendido no nome do Senhor Jesus. O que deve reinar no nosso meio é a harmonia no Senhor. Glória a Deus. Então, por isso, você deve cortar logo pela raiz. Fulano veio e falou mal de você. Amém, irmão. Vamos orar para o fulano. Você já corta logo na raiz. Você não fica, falou mal de mim. O que falou? Meu Deus, meu coração. Decepcionei com fulano. Nossa, que angústia. Falou o quê?
Nossa, falou isso, mas eu nunca fiz isso. Isso também, nossa, mas eu nunca fiz isso. Não dá corda. Falou de mim, corta pela... Ah, é? Vou orar por ele, fulano. Ah, falou? Vou orar por ela, ciclano. Glória a Deus. E, ó, puxa o carro, meu caro, não dá pano para manga. Porque o Senhor nos chama para vivermos em harmonia. Em harmonia. Você só vai dar o que você tem. Quanto mais você é cheio de Deus, mais de Deus você vai levar para as pessoas. Glória a Deus. Então não perca tempo com essas coisas, vamos viver em harmonia. Então, aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4, vamos lá, o versículo 4. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E aí o apóstolo Paulo aponta, quem é o motivo da sua alegria? É o Senhor. E aí ele está dizendo, ô Evódia, ô Sitkin, para com essa palhaçada e para de ficar nessa desarmonia, para de ficar nessa divisão. Alegrem-se no Senhor, para com isso. Vamos se alegrar. O Senhor é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte. Igreja, vou repetir, no último sermão do último domingo, nós falamos isso. Se você não esteve conosco, aconselho você a acompanhar no nosso canal do YouTube o último sermão. No último sermão nós deixamos bem claro, a nossa alegria não pode estar em coisas e em pessoas. Porque se a sua alegria estiver nas coisas, as coisas quebram. As coisas se perdem. Se a sua alegria estiver em pessoas, pessoas nos decepcionam, pessoas nos entristecem, por mais que você faça, as pessoas às vezes não reconhecem. Então, a fonte da minha alegria é quem, pastor? É Deus, é o Senhor. Ele tudo fez por nós, Ele não nos abandonou, Ele morreu por nós numa cruz. Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele é Senhor, Ele dá perdão, Ele dá o que, igreja, para nós? Enquanto tem fulano, ciclano que não quer te perdoar por algo que você fez há 30, 60, 40 anos atrás, enquanto tem pessoas que não querem te perdoar, Deus te perdoa. Ele lava o meu coração e o seu. Então por que eu e você vai ficar trazendo para a fonte de nossa alegria coisas e pessoas? Não faça isso. Respeite as pessoas, ame as pessoas, mas não se apoie nelas para fazer delas um trampolim para a sua alegria, porque você vai se decepcionar. Coloque em Cristo sua alegria. Glória a Deus. Continuamos aí no versículo 5. Agora vamos ao versículo 5, diz aí. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo chama então nós para a prática. Devemos ser cristãos conhecidos. Não podemos ser cristãos, igreja, anônimo. Eu não posso ser cristão só porque eu carrego uma Bíblia debaixo do braço. Você não pode ser cristão só porque você usa uma roupa de crente, não. Nós devemos ser cristãos reconhecidos por causa também da nossa amabilidade, por causa do nosso amor. Por causa do nosso amor. Por causa, por exemplo, da nossa disposição em perdoar. Veja que ele vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O meu amor, o seu amor deve ser conhecido pelas pessoas. Nós não estamos falando aqui que você deve ser os ursinhos carinhosos. Não. Nós estamos falando que às vezes você deve ser rígido, você deve repreender, você deve falar o que está errado, sim. Mas o nosso amor tem que transparecer aos outros. Nós devemos, igreja, ser pessoas que amam uns aos outros. Ah, mas fulano não merece o meu amor. Você também não merecia o amor de Deus. Eu também não merecia o amor de Deus, nós não merecíamos o amor dele, mas ele nos amou, antes da fundação do mundo, e se entregou por nós. Então logo a minha crista e a sua, como diz a minha mãe, a crista nossa cai por terra, porque nós não podemos sustentar uma crista como essa. Não posso sustentar, não dar perdão, porque ele me perdoou. Eu não posso dizer que não vou amar, porque ele me amou. Então, a nossa amabilidade deve ser conhecida pelas pessoas. Talvez, igreja, e aqui eu faço uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta para todos nós nessa noite, Você é conhecido pela sua amabilidade? Ou é conhecido por ser brincalhão, ou conhecido por ser um preguiçoso, preguiçosa, ou conhecido por ser um cristão ruim, por ser uma pessoa que busca confusão, por ser um cristão que só vive nervoso, nervosa, por ser um cristão que vive sem paciência, ingrato, ou por ser um cristão que não sabe conversar, que não sabe ter um diálogo com as pessoas, ou por ser um cristão somente rígido, que nem ali um muro ali, que nem uma pedra, ou alguém inteligente.
inteligente, porém que não sabe amar o próximo. Qual é a sua característica conhecida por todos? Faça essa pergunta para você. Se te perguntarem quem é você, fulano, você conhece por exemplo, vou dar os nomes aqui, você conhece a Luana? Ah, conheço, Luana é assim, assim, assim. Você conhece o Tiago? Ah, o Tiago, ele é assim, 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 ruim que só, meu Deus do céu. Como você é conhecido? Como você é conhecido? Você é conhecido pela sua amabilidade? Ou você é conhecido por alguma dessas características que a gente usou aqui? Não tem paciência, não quer ouvir, não quer ser o tratado, não quer lidar com as situações? Ou como somos conhecidos? Uma pessoa que só busca confusão, como somos? Não. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos. Nós devemos mostrar do nosso amor e viver este amor uns com os outros. Mas aí talvez você diz, pastor, o senhor não sabe como é difícil. O senhor não conhece fulano. O senhor não conhece Beltrano, o senhor não sabe. Igreja, eu não estou falando isso aqui para pessoas que têm sangue de barata, porque ninguém aqui tem sangue de barata. Eu sei que todos nós aqui vivemos e podemos passar por situações que o pavio fica curto. Mas a palavra do Senhor vai dizer aí, longe está o Senhor de nós? Vai dizer o quê? Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está quem? Então, o Senhor que está em mim, que está em você, vai me ensinar, vai te ensinar a amar aquele que não merecia o nosso amor, porque a gente acha que não merece, porque se for assim, nem eu e você merece. Tudo o que acontece comigo, tudo o que se passa comigo, eu devo colocar diante do Senhor. Tudo o que se passa comigo. Deus, eu estou triste, então você fala que você está triste. Deus, eu estou angustiado, então você fala que você está angustiado. Deus, eu não aguento mais viver, fala que você não aguenta mais viver. Mas não fica sem falar para Deus. Não fica sem colocar isso para fora. Porque muitas das vezes a gente desabafa quando conversa com outra pessoa. Por que nós não desabafamos quando conversamos com Deus? Porque você precisa, igreja, ter sim um entendimento que Deus escuta a sua oração. Tenha um entendimento, Deus te escuta, seja de pé, seja deitado, seja em qualquer posição, mas e o fulano que está lá na maca o fulano que está lá na maca, na UTI, se ele orar, Deus vai ouvir ele também? Deus ouve você orando, Deus ouve você, então suplica, coloca tudo diante de quem? Diante de Deus, fala para Ele. Eu acredito que tem muito fofoqueiro no mundo, porque poucas são as pessoas que suplicam diante de quem? Vai suplicar para quem acha que é o melhor amigo, melhor amiga. Aí sai falando para todo mundo. Não estou falando que você não deva desabafar com conhecidos e pessoas que vão te ajudar em oração. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que você saiba entender que a minha primeira súplica, meu primeiro grito de socorro deve ser a Deus. O nosso primeiro grito de socorro deve ser a Ele. E depois, terceiro passo para vencer a ansiedade, ação de graças. Agradeça, não acaba a sua oração e fala amém, Deus, e vai fazer. Não, agradeça, fala, Deus, muito obrigado. Mas pastor, eu vou agradecer por algo que eu nem recebi. Agradeça, isso é fé. Fé é a certeza de coisas que e a convicção de fatos que se não vê, você não está vendo, mas você está convicto, você está certo de que há um Deus que tudo pode fazer e diante dele nada é impossível. Então você ora a Ele e você desde já, agradece. Você agradece, você é agradecido. Muitas são as pessoas, igreja, que não recebem porque não agradecem, nem pelo que já tem. O que já tem é sempre motivo de ingratidão. Isso não presta, aquilo não presta. Minha vida é isso, minha vida é aquilo. Hoje não está nada bom. O que já tem, já é ingrato com o que já tem. Se você já é ingrato com o que você já tem, você nunca vai ser grato diante de Deus por aquilo que você ainda quer. Por aquilo que eu ainda quero, por aquilo que ainda nós queremos. Nós precisamos entender que por tudo devemos dar graça. Por tudo. Então, antes de você acabar sua oração, agradeça a Deus, antes de você receber. Porque talvez você é daquela pessoa que pensa assim, pastor, já pedi tanta coisa para Deus que eu já até esqueci. Mas será que você lembra de agradecer? Talvez você já esqueceu o que você pediu para Deus. Mas será que você lembra de agradecer ao Senhor? Porque quando nós agradecemos, igreja, nós estamos certos de que Ele é Deus e Ele tudo pode fazer por nós. Aleluia. Aqui a gente entende. E aí o que acontece depois de tudo isso?
vem a paz. E essa paz, igreja, ela excede todo entendimento. É uma paz que uma música não pode dar. É uma paz que o melhor amigo não pode dar, que a melhor amiga não pode dar, que as redes sociais não podem dar, que a escola não pode dar, que as pessoas não podem dar. É a paz que excede todo, entende? É a paz que o dinheiro não compra. É a paz que vem de Deus. É a paz que vem de quem, gente? É a paz que vem de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Aí ele fala o que diz no versículo 7. E a paz de Deus que excede todo o quê? Guardará o coração e a mente de vocês. Guardará em nós mesmos? Não. Vai guardar a nossa mente, o nosso coração, onde, no lugar que ninguém toca, em Cristo. A nossa mente vai estar blindada, cauterizada ali, por Cristo. Nós não vamos ser afetados pelas coisas desse mundo. Por isso que muitas das vezes as pessoas estranham. Fulano, o mundo está caindo e você está aí em paz. É porque quem tem paz em Deus, igreja, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Por isso que às vezes a ansiedade faz a gente se corroer por dentro. E às vezes a gente estranha a calma do outro. Porque uns descansam no Senhor. Glória a Deus. Vamos ao versículo 8 e daqui partindo para o 9 para nós encerrarmos. Vamos lá, diz aí o versículo 8. Finalmente então, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E agora que nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando como pensar. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensinando a pensar corretamente. Se eu e você quer ser feliz, se a gente quer triunfar em Cristo Jesus, até os nossos pensamentos a gente tem que saber pensar. Nós precisamos saber, igreja, o que pensar. E aí ele vai dizer, pense primeiro em tudo que é verdadeiro. A primeira coisa, igreja, o diabo, ele é o pai da mentira. Então a primeira coisa que o diabo tenta colocar na minha mente e na sua é as mentiras. A primeira coisa, as mentiras. Por exemplo, está tudo bem na sua vida, está tudo bem, está tudo bem. Daqui a pouco vem aquele pensamento, eu vou morrer. Ai, não sei, senti uma coisa que eu vou morrer. Ai, senti uma coisa que Beltrano vai morrer. Ah, Deus me revelou. Ah, Deus isso. Sabe essas pessoas que sentem, né? Tudo sente, tudo sente. Ah, eu sinto. Não, você não sente nada. Você não pensa no que é bom. Tudo que for bom, deixa isso habitar a sua mente. Policie sua mente, policie sua mente. Porque se eu quero ser abençoado por Deus, até corretamente eu tenho que saber pensar. E aí diz, tudo o que for puro, tudo o que for puro. Muitos de nós carregamos uma mente maliciosa. Mente maliciosa, tocou o telefone, olha na bina do telefone. Ixi, tá me ligando. Quem morreu? Ah, não sei. Malicioso. Ó, fulano veio aí. Vixe, já veio olhar o que eu tenho. Vai falar da minha vida. Você não sabe. Não seja malicioso, não seja maliciosa. A mente poluída, a mente poluída. Vi fulano lá na esquina com Beltrano. Estava falando de mim, só pode, né? Não é possível. Ah, não. Estava falando? Que hora você viu? Eu vi tal hora. O que estava aprontando? O que estava isso? Mente poluída. Igreja, a palavra do Senhor está dizendo, tudo que for puro, que vem habitar a sua mente. Então, policia a sua mente. Está pensando, corta logo o pensamento. Por exemplo, mente de muitos homens, por incrível que pareça, o quanto cresceu na pandemia. Pode ver, eu estava vendo um noticiário falando o quanto o ser humano está crescendo com o pensamento promíscuo em pornografia. Homens e mulheres com mentes pornográficas. Olha para uma pessoa, já olha com pensamentos pornográficos. Olha para o fulano, para o ciclano, já olha com pensamento pornográfico, o que assiste na televisão, o filme que vê. Tudo que for puro tem que habitar nossa mente. Nós precisamos entender tudo o que é correto. Tudo o que é correto. Fulano está agindo de má fé. Vamos fazer também? É só um esqueminha aqui, é só um jeitinho aqui. Não. Eu preciso ser correto. Então, o que é correto tem que habitar a minha mente. Então, não vou fazer, fulano. Porque isso é o que eu tenho que pensar. Aí, tudo que é amável, coisas que vão te fazer bem, deixa habitar na sua
mente. Deixa habitar na sua mente. Não dê sua mente a Satanás. Não dê seus pensamentos a Satanás. Pelo amor de Deus, não dê sua mente a Satanás. E tudo, aonde houver algo excelente e digno de louvor, algo que se olhe e fale assim, glória a Deus por isso, glória a Deus por aquilo. Essas coisas que tem que habitar na sua mente. Se Deus permitisse a gente colocar um telão aqui agora como esse, igreja, o que Deus iria ver e o que os irmãos iriam ver aqui da nossa cabeça passando nesse telão agora? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que se Deus permitisse a gente ligar esse telão aqui, ó, a gente ligar esse telão aqui atrás, com tudo que está na nossa mente agora, o que ia passar nesse telão aqui? Será que ia passar que você está aqui no culto ou que você está lá na sua casa? Não vejo a hora de chegar em casa e deitar na minha cama. Ou será que você está pensando agora, pastor, passou 10 minutos do culto, eu quero ir embora para casa. O que vai passar aqui nesse telão agora? Porque nós precisamos policiar nossa mente. Minha mente, pastor, mas como eu resolvo isso? Quando nós temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo. E como eu faço para ter a mente de Cristo? Ame ler esse livro aqui. Ame ler a Bíblia, você vai ter a mente de Cristo. Suas palavras vão mudar. Palavrão nem vai passar perto da sua boca. Na hora do nervosismo você vai falar, fariseu, incircunciso. Mas você não vai falar palavrão. Você assustou, né? Dorme não, pelo amor de Deus. Vai passar de tudo, mas menos o quê? O palavrão. Fides o cozira. Você não vai falar palavrão. Glória a Deus. Torre de Babel. Mas você não vai falar, porque você está aprendendo das Escrituras. Você está tendo a mente de Cristo. Quer ter a mente de Cristo? Leia a Bíblia. Ame ler as Escrituras. E não vai passar palavrão pela sua boca. Agora vamos lá. Precisamos ter a mente de Cristo. Glória a Deus. Tudo que for louvável, habite na sua mente. E agora sim, nós vamos encerrar. Vamos para o versículo 9. Diz aí, ó, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Aqui o apóstolo Paulo chama os irmãos de Filipenses. Gente, ó, não dá para ser crente de nome, não. Não dá para ser crente só porque coloca a Bíblia debaixo do braço, só porque vem para a igreja domingo, não. Nós temos que praticar tudo o que a gente aprende, é isso que ele estava dizendo. Nós precisamos praticar, nós precisamos fazer parte disso, colocar isso em prática, coloque em prática. Aí ele está falando também, olha eu também sigo o exemplo de Cristo, então você pode pegar o exemplo de coisas boas, pega o exemplo com pessoas que buscam a Deus, não pega o exemplo de pessoas que não querem nada com Deus, não pega o exemplo de pessoas que só têm o nome de crente, mas não é crente coisa nenhuma. Olha lá, fulano diz que vai na igreja e fala palavrão. Fulano diz que vai na igreja e fica lá fazendo isso. Fulano diz que vai na igreja e está lá enchendo a cara. Fulano diz que vai na igreja e está fazendo isso. Não segue o exemplo desses. Segue o exemplo de quem está aprendendo com Cristo e está vivendo Cristo. Então ele está falando, ponha em prática. Ponha em prática. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram. E viram em mim, e o Deus da paz estará para sempre com vocês. Igreja, aqui eu digo uma coisa para você. Se eu e você, nós queremos ser abençoados por Deus. Eu não vou perguntar aqui, porque senão todo mundo vai levantar a mão. Quem quer ser abençoado por Deus? Todo mundo quer ser abençoado por Deus. Mas se eu e você, desejosos somos de ser abençoados por Deus, nós temos que praticar o que a gente aprende. Na Bíblia está escrito que eu e você deve fazer tudo o que a gente leu aqui hoje. Se você colocar em prática, você vai ser a pessoa muito abençoada. Nós vamos ser muito abençoados. Ei, eu e você, eu tenho certeza que a gente aprendeu assim. A gente aprendeu assim. Você quer ser abençoado? Faça essa campanha. Você quer ser abençoado, você quer ter mudança na sua vida, cumpra esse voto. Você quer ser abençoado, dê essa quantia de dinheiro. Você quer ser abençoado, não saia de dentro da igreja. Vive enfurnado dentro da igreja. Eu creio e acredito que muitos de nós aprendemos assim. Mas a palavra do Senhor diz que se eu quero ser abençoado, eu devo colocar essa palavra em prática. É a palavra de Deus que nós devemos colocar em prática. O que você... Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. Nossa, nem parece que acabou de sair da igreja. Já aconteceu isso com você? Só tem santinho aqui, vou até acabar o culto já. Estou no lugar errado. Já aconteceu isso com você, igreja?
Nossa, por que você está desse jeito, soltando fogo pelas ventas? Nem parece que saiu da igreja. Não é assim? Por quê? Porque nós precisamos, igreja, nós precisamos praticar o que nós aprendemos. Porque não dá para ser crente de nome. Por favor, não seja crente de nome. E aí a paz de Deus vai estar reinando em nossos corações. Glória a Deus. Quem entendeu em nome do Senhor Jesus? Você quer ser abençoado por Deus? Pratica o que está escrito. Chega de carregar esse livro debaixo do braço e a gente não viver ele. Para de ser crente de nome. Para de ser crente de nome. Para. A gente só vai ser envergonhado, gente. A gente só vai ser envergonhado se a gente viver assim. A gente precisa, em nome de Jesus, ser crente de atitude. Vamos colocar em prática o que a gente tem lido. Eu tenho estado muito feliz diante desses 2 meses aí que a gente está estudando expositivamente a carta de Paulo aos Filipenses. Muitas pessoas têm falado que têm aprendido, que o Espírito Santo tem revelado a elas. E o Espírito Santo também tem ministrado muito sobre a minha vida. Então vamos colocar em prática isso. Glória a Deus. Em nome de Jesus, hoje é dia. Chegou na sua casa, coloque em prática a palavra de Deus. Chegou no seu trabalho, coloque em prática. Ah, mas lá só tem incrédulo, pastor. É ali que você precisa também colocar a palavra de Deus em prática. Em todos os lugares. Vamos viver o Evangelho. Vamos viver o Evangelho. Sua vida tem que ser a Bíblia aberta, não a Bíblia fechada. A minha vida, nossas vidas tem que ser a Bíblia aberta, não a Bíblia fechada. Glória a Deus. Fique de pé, vamos embora para casa. Desculpe, gente, eu passei 15 minutos.